Quais são os impactos no tratamento da depressão? Primeiro, a menor resposta. Em 2014, o John Gunderson ele viu que no tratamento da depressão com comorbidade, transtorno de personalidade borderline, esses dados aqui é para transtorno de personalidade borderline, tá bom, pessoal? Eram piores. Outros dados, maior tempo do episódio depressivo, aumento do risco de suicídio, 50% dos episódios depressivos sem remissão em 3 anos, a gente pensa aí nas depressões resistentes, algumas, né? E aumento da intensidade dos sintomas, tanto do transtorno de personalidade quanto da depressão. Um outro impacto que acontece é a semelhança dos sintomas, principalmente depressivos, né? Que alguns deles ficam muito parecidos, e por que é importante fazer essa diferenciação? Para a gente não medicar com antidepressivo uma não depressão. Outro impacto é a mudança no manejo do tratamento, né? A gente não vai, diante do paciente com depressão, a gente atua de uma forma, no paciente com depressão e transtorno de personalidade, a gente vai ter que estar ali presente do paciente de uma forma diferente. E como isso vai acontecer? Então, primeiro, é importante a gente identificar, então sim, existe a comorbidade, né? Porque muito tempo atrás isso era uma dúvida, mas hoje acho que não é mais problema, existe essa comorbidade. Então, por exemplo, no paciente borderline, 83% deles vão ter um episódio depressivo. No paciente com depressão, 25% deles têm o transtorno de personalidade borderline. E a comorbidade com bipolar, né, nos episódios depressivos bipolares, 10% para o TAB tipo 1, mais 10% para o TAB tipo 2. Então, a gente saber que essas comorbidades existem, no nosso consultório a gente vai estar um pouco mais atento a isso para tentar fazer a identificação disso. Depois da gente identificar, a gente vai tentar compreender, porque a gente compreendendo, a gente vai conseguir ter um manejo um pouco mais interessante com esse paciente, ajudando até na vinculação do paciente ao tratamento. Então, um outro ponto de compreensão, como eu falei, da gente poder diferenciar sintomas depressivos e sintomas do transtorno da personalidade, de novo aqui, tá, pessoal, borderline. Então, no episódio depressivo, geralmente os sintomas, eles têm uma maior estabilidade. No paciente borderline, por exemplo, vai ser mais instável as coisas e geralmente ligadas ao ambiente. Então, uma briga, um fim de relacionamento, no caso do exemplo do Jaci de manhã, uma briga familiar. Uma pessoa pode estar super bem num momento e em seguida ela tem uma situação, uma briga com o marido e ela vai para um outro pico, para um outro estágio. Prejuízo da volição é algo que vai estar muito presente no episódio depressivo, mas pode estar também no transtorno de personalidade borderline, mas se não tiver, é um indicador que talvez não esteja num episódio depressivo, né? A volição, então, pode ser uma ferramenta interessante da gente pesquisar. A vergonha é algo muito mais preditivo do paciente com transtorno de personalidade borderline do que na depressão. No episódio depressivo, a gente vê lá que ocorre muito o sentimento de culpa, mas não da vergonha. E a vergonha vai estar ao longo da vida da pessoa também, e geralmente a culpa no episódio depressivo não. Esse é um outro ponto, né, pessoal? Transtorno de personalidade é algo que vem, no mínimo lá, aos 13 anos, pode vir antes, mas hoje a gente já sabe que a partir de 13 anos, 1/3 dos pacientes já tem diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. A ideação suicida, quase sempre impulsiva, geralmente sendo movimentado muito pela impulsividade e agressividade, aí interessante a olanzapina para diminuir um pouco esses dois sintomas, então já ajuda bastante no manejo do suicídio. E no paciente com episódio depressivo, geralmente a gente vê lá o paciente, se a gente pegar a historinha, né, porque às vezes ele já chega já com uma ideação suicida, mas se a gente pegar a historinha, começa com uma ideia de morte, aquela coisa que eu queria dormir e não acordar mais, vai indo para acho que é legal talvez se suicidar, e aí começa com um desejo pelo suicídio, eu quero me suicidar, o planejamento suicida, e aí então a tentativa ou o suicídio. Então, no episódio depressivo isso é muito mais contínuo.
Pode acontecer isso no transtorno de personalidade também? Pode, mas geralmente de forma muito mais impulsiva. Como que a gente vai manejar? Já falei um pouco aí, né, sobre a questão do manejo. A psicoeducação é algo muito eficaz, mas, de novo, né, o que é psicoeducação? É ir lá e falar para o paciente, você é isso, faz aquilo, aquilo. Não, a psicoeducação aqui eu penso que é muito mais do quanto a gente está compreendendo a pessoa que está na nossa frente. Se a gente falar em psicoeducação no sentido que a gente está compreendendo tudo aquilo, aí é efetivo, é efetivo. Então a gente sabe que tem estudos que abrir o diagnóstico para paciente borderline já é terapêutico, mas abrir nesse sentido que eu estou entendendo o seu sofrimento, eu estou entendendo de onde vem, eu estou entendendo que ninguém tem culpa disso e vamos lá, estou junto com você. Então isso já ajuda muito. E para essa psicoeducação de entender o que acontece ali nos pacientes, se a gente pode entender nossos traços de transtorno de personalidade, como eu falei, isso facilita muito e ajuda muito numa ressonância ali dos afetos com o nosso paciente. O Kember falava que precisava medicar o episódio depressivo antes, para depois ter uma melhora do transtorno de personalidade, e o Gunderson depois, em 2004, se eu não me engano, ele fala que não, primeiro precisa melhorar o transtorno de personalidade, né, para depois, então, começar a ter alguma melhora do episódio depressivo. Com isso, a gente melhora a nossa adesão ao paciente, que a gente chama muito de vínculo, né? Essa relação, onde a gente pode ter essa troca ali com o paciente. Então, o treatment as usual, né? 60% de dropout, as outras psicoterapias especializadas cai lá para 25, 30%. A dialética comportamental, focada na transferência dos esquemas.